Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu estou aqui salvando a sua redação sobre preservação ambiental no Brasil, um dos temas de que vocês mais têm medo. Têm sido muito discutidos no Brasil, nos últimos meses, os desafios à preservação ambiental no país, principalmente após a ocorrência do rompimento da barragem de rejeitos lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Na verdade, eu não vou falar nem lá, não vou fingir não, eu estou em Minas Gerais, o meu sotaque entrega aqui em Minas Gerais. A partir desse acontecimento, é provável que apareça em vestibulares brasileiros, e o Enem poderia cobrar também, a questão da preservação ambiental. Então eu queria te ajudar em montar uma estrutura de texto sobre desafios à preservação ambiental no Brasil. Sem dúvida, para sua introdução, a estratégia mais fácil de ser feita e talvez a mais indicada para esse tema seja a chamada introdução por atualidade do tema. Você falar de alguma coisa que aconteceu recentemente e que motive a discussão. E aí, nesse caso, óbvio, eu mencionaria seja o rompimento da barragem em Mariana, seja o rompimento da barragem em Brumadinho. Uma outra estratégia de introdução que encaixa bem nesse texto é uma alusão histórica, né? Na verdade, ela é geohistórica, que é a menção à Revolução Verde. Não sei se você se lembra, mas a Revolução Verde foi o desdobramento da Revolução Industrial para o setor agrícola. Como é que as tecnologias da agropecuária intensificaram a produção? Por exemplo, o desenvolvimento dos agrotóxicos, dos insumos agrícolas ou até mesmo do maquinário agrícola. Mais recentemente, a gente pode mencionar até mesmo as tecnologias de biogenética, as alterações gênicas que aumentam a produção agrícola no país. Então eu começaria falando da Revolução Verde e mostraria que isso intensificou tanto a produção agrícola quanto, infelizmente, a degradação ambiental decorrente dela. Outra estratégia de introdução que encaixa muito bem neste tema e em outros temas ambientais, fica a dica. Eu não estou discutindo só este tema de hoje. Às vezes você pode usar esse repertório para outras discussões. Eu mencionaria como estratégia de introdução a introdução por citação. E eu citaria especificamente a Constituição Brasileira. Lá na Constituição Brasileira, a gente tem o artigo 125, que fala que um meio ambiente preservado é direito de todos e responsabilidade do Estado e da sociedade. Fazendo essa introdução, eu sugiro a chamada tese por contraste. Quais são os desafios, que estão até no tema, que ameaçam esse direito a um meio ambiente preservado? No que diz respeito à tese deste texto, uma sugestão é a chamada tese por responsabilização. Lembrar, tese por responsabilização, quem ou o que é responsável pelo problema presente no tema. Nesse caso, quais são os desafios responsáveis pela ameaça à preservação ambiental? Eu destacaria 2. No Brasil, a gente tem, por exemplo, uma representação política muito grande da chamada bancada ruralista, o conjunto de congressistas brasileiros que dependem da produção agrícola. Em teoria, esse pessoal tem direito de ocupar cargos, por exemplo, no Congresso. No entanto, observa-se a defesa de pautas pouco preservacionistas por esses congressistas. Então você poderia mostrar que as recentes modificações na legislação ambiental no Brasil são causadas pela atuação da bancada ruralista. Além dessa causa política, a questão do jogo de poder, da representação política, eu destacaria também uma questão que é mais econômica, mais concreta. É só lembrar que a base da economia brasileira é a produção agropecuária e especificamente a produção de commodities. Nossa, bem legal para pôr de repertório sociocultural no seu texto o conceito que se usa na geografia de commodity, que são esses produtos de baixo valor agregado, normalmente produzidos para exportação e que no Brasil são majoritariamente representados por mineração e produtos agropecuários. Nesse sentido, você pode questionar, por exemplo, até que ponto é possível que se reduza a degradação ambiental, sendo que a nossa economia depende dessa produção que é profundamente degradante para o meio ambiente. Sugestão para o desenvolvimento deste texto. Se o tema fala desafios para ou obstáculos para, eu sugeriria que você fizesse o que a gente chama de desenvolvimento por bloco argumentativo. Neste caso especificamente, desenvolvimento 1, desafio 1,
Desenvolvimento 2, desafio 2. Então eu sugeriria que em um parágrafo você falasse, por exemplo, da ação da bancada ruralista, que tenta, por exemplo, flexibilizar as leis ambientais. A gente tem o novo Código Florestal, tem um documentário massa sobre o novo Código Florestal que se chama A Lei da Água e está disponível aqui no YouTube. Você pode falar também da tentativa de flexibilização do chamado Código de Mineração. E essa flexibilização do Código da Mineração aconteceu, por exemplo, no estado de Minas Gerais e que teria supostamente uma ligação com as barragens de rejeito de minério que se romperam em Mariana e em Brumadinho. Outra discussão importante, que pode ser, por exemplo, o seu desenvolvimento 2, é a matriz econômica brasileira, que depende da produção em larga escala, porque a gente depende de commodity para sobreviver economicamente. Nesse parágrafo, às vezes vale a pena discutir um documento importantíssimo, repertório sociocultural que encaixa em quase qualquer tema ambiental, que é o chamado Relatório Brundtland. Gente, Brundtland é meio difícil de escrever, por isso eu vou soletrar a edição. Vou pedir para vocês colocarem aqui escrito bonitinho. Brundtland escreve B-R-U-N-D-T-L-A-N-D. Brundtland diz respeito a Gro Brundtland, que era a primeira-ministra norueguesa na época em que foi escrito esse documento. O nome desse documento oficial é Nosso Futuro Comum e nele se defende o desenvolvimento sustentável, que a gente tem assim uma produção econômica, mas que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente e garanta a justiça social. Anota aí a expressão que diz respeito a esses três aspectos, é o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Porque você pode mostrar que depender economicamente do setor agropecuário não pode representar uma ameaça ao meio ambiente, senão nós não seremos uma sociedade sustentável. Você pode aproveitar até mesmo como repertório sociocultural o fato do Brasil ter sido o país sede de 2 dos maiores encontros mundiais de meio ambiente, a ECO 92, também conhecida como Rio 92, e 20 anos depois a chamada Rio mais 20. E como eu amo filósofos, eu vou pedir para você pesquisar a obra de 2 filósofos contemporâneos que têm um discurso ambiental muito importante. Um deles é o Hans Jonas. O Hans Jonas tem um conceito muito interessante, vale a pena anotar, perguntar para o seu professor de filosofia, que é o chamado princípio da responsabilidade. Eu devo assumir a responsabilidade sobre os meus atos, não apenas pensando nos desdobramentos sobre mim, mas principalmente sobre as gerações vindouras, os que vêm depois de mim. E eu gostaria de destacar também o Peter Singer, que é um filósofo. Ele trabalha muito na área de bioética, então vocês, futuros médicos, principalmente, fiquem de olho no Peter Singer. Vegetarianos, fiquem de olho. Ele é uma leitura obrigatória, na minha opinião, para os vegetarianos e veganos. E o Peter Singer fala de um conceito que é o conceito de ética ambiental. Para o Peter Singer, a gente deveria assumir uma postura ética, não apenas em relação aos outros seres humanos, mas em relação ao meio ambiente, às outras formas de vida na Terra. Então você anotou aí princípio da responsabilidade e ética ambiental. Hans Jonas, Peter Singer. Pronto, fechamos o nosso desenvolvimento. Bora fazer uma proposta de intervenção. Ótimo, Jana. Criei o problema, apresentei vários desafios na preservação ambiental no Brasil, e daí? Eu penso que as ONGs socioambientais deveriam identificar, preparar e apoiar a candidatura de líderes ligados ao discurso ambiental. Se a gente tem uma bancada ruralista, que tal a gente organizar uma bancada ambientalista? E fazer isso, por exemplo, por meio de cursos. É interessante que a gente tenha candidatos aos cargos eletivos que sejam mais preparados. Então pensa, por exemplo, um candidato que, se identificando com a pauta ambiental, tenha feito, por exemplo, um curso de biologia e receba uma preparação de uma ONG socioambiental na área de gestão pública ou de administração pública. Outra sugestão de proposta é uma ação conjunta entre ministérios. Tem 3 ministérios que têm a ver com essa discussão de hoje. Eu sugeriria que, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação se juntassem no sentido de apoiar financeiramente e tecnicamente as pesquisas feitas dentro das universidades brasileiras que desenvolvam tecnologias que preservam o meio ambiente, principalmente se forem tecnologias ligadas à produção
agrícola. Imagina, por exemplo, que tem um grupo de pesquisa que está desenvolvendo uma tecnologia de proteger as lavouras das pragas, mas de uma maneira menos degradante para o meio ambiente do que o uso de agrotóxicos. A gente pode, se for Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiar financeiramente, dirigir mais verbas, ou apoiar tecnicamente, fornecer os equipamentos, ou até fornecer profissionais para que isso se desdobre de uma maneira mais rápida. Desse modo, a gente respeita a ideia de sustentabilidade. A gente tem uma produção econômica que preserva o meio ambiente. Por fim, eu sugeriria que, a partir da formação dessa bancada ambientalista, ou da que já existe, a gente tem partidos e políticos ligados a esse discurso mais ambiental, houvesse uma pressão social e política pela aprovação de leis mais rígidas no que diz respeito à questão ambiental. Então você poderia sugerir, por exemplo, a necessidade de se reverter o Código Florestal. Bom, creio que eu tenha conseguido salvar a sua redação sobre temas ambientais. Lembrar, eu não quero te preparar para este tema em específico. Eu quero que você pegue o repertório histórico, filosófico e use para outros temas. Então eu vou deixar 2 deveres de casa para você. Primeiro, você vai pesquisar todos os conceitos que apareceram neste vídeo e que você não conhecia. E segundo, você vai assinar o canal. Acima de tudo, clica no sininho para receber todas as novidades do canal. Por quê? Toda semana tem vídeo novo, tem repertório, tem estrutura e tem posicionamento. Até mais, rumo ao 1000.